Mais de 130 deputados já assinaram a PEC que propõe o fim da jornada de trabalho 6x1. Marília Ribeiro vai trazer as informações para a gente agora. E o governo se posicionou? Quais são esses partidos? Conta como é que está o debate por aí. Marília, bem-vinda. Conto sim, viu, Evandro? Boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Então, essa questão, do fim da jornada, de 6x1, acabou tomando de conta em todo esse final de semana e com a volta dos trabalhos, na prática mesmo aqui no Congresso Nacional, começou nesta terça-feira, E hoje, esse projeto, essa tramitação que a deputada Érica Hilton quer dar essa proposta de emenda à Constituição, Evandro, até o início da tarde de hoje, ela tinha 137 assinaturas. Lembrando, para que essa tramitação aconteça dessa PEC, são necessárias 171 assinaturas. Também é importante frisar aqui, Evandro, que enquanto eu estou falando que são 137 assinaturas, esse número pode ter subido, Então, vamos lá. Nessa lista dos parlamentares que assinaram essa tramitação, nessa possível tramitação dessa PEC, nós temos siglas como, por exemplo, o PT, o PL, o PSD e o Republicanos. No início aí do 3 em 1, você disse que a maioria era, de fato, PT, PSOL, esses partidos mais de esquerda. E quem acabou se manifestando e assinou também foi o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. Ele usou as suas redes sociais para poder comentar sobre o assunto. Ele disse o seguinte, que a discussão não pode ser de direita e nem de esquerda e que os parlamentares precisam ter a mente aberta para poder debater a proposta e adaptar ao novo mundo do trabalho. Em outras entrevistas, Zé Guimarães também estava destacando, Evandro, a necessidade de se discutir sobre essa redução da jornada de trabalho. Para ele é importante que o Congresso Nacional possa discutir essa proposta. Sobre o governo, Evandro, falando do presidente Lula, ele ainda não falou, mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que está participando da COP29 lá no Azerbaijão, ele comentou sobre o tema sim, viu? Ele disse o seguinte, que a redução da escala de trabalho 6x1 é uma tendência no mundo inteiro, mas que o governo ainda não chegou a discutir sobre o assunto. O vice-presidente ainda ressaltou que o tema cabe debate à sociedade e também ao parlamento. E nós separamos esse trechinho da fala de Alckmin para ouvir. Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então, esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Então, Evandro, essa questão da redução da jornada de trabalho 6x1, ela não começou nesse final de semana, Ela foi proposta e desenvolvida pelo movimento Vida Além do Trabalho, que apresentou esse projeto à deputada Érica Hilton no mês de maio deste ano. E uma petição online, ela foi criada nas redes sociais para que a sociedade também possa participar. Até o início da tarde de hoje, ela tinha mais de 1 milhão de assinaturas. Como eu disse, Evandro, essa é um tema que ainda vai começar a tramitar aqui dentro do Congresso Nacional se conseguir as assinaturas necessárias, essa proposta de emenda à Constituição, sendo necessárias 171 assinaturas. Evandro, qualquer novidade sobre esse assunto ou qualquer outro que surgir, a gente volta. Obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Um ótimo trabalho para você. Já quero abrir um debate inicial sobre essa história que está pegando bastante. Bom, vários deputados do PT, o seu Fábio Piperno, já apoiaram, assim como do PSOL. Teve um do PL, que faz parte ali de uma ala mais de centro, fisiológica ali do PL, que na sua maioria tem vários aí parlamentares que já disseram que não irão apoiar essa situação e também alguns integrantes do União Brasil. Como é que você vê essa discussão que acaba partindo para o campo ideológico também entre direita e esquerda lá no Congresso? Mas veja, Evandro, até por essas informações que você acaba de nos passar e tal, ela vai extrapolando essa disputa direita-esquerda. Ela é uma proposta que vai atraindo parlamentares mais ao centro e, inclusive, alguns parlamentares já à direita. Porque não é uma novidade. Veja, isso não é uma jabuticaba brasileira e tal. Isso é uma tendência verificada em várias regiões do mundo. Então, da mesma forma
que em dado momento o Brasil discutiu mudanças na Previdência, fazendo com que as pessoas se aposentassem mais tarde. Isso é inevitável, porque as pessoas, claro, vivem mais e tal. Essa é uma outra tendência também, das pessoas trabalharem menos horas durante a semana. Não é uma novidade brasileira. E veja, o Brasil é um país onde foi o último país do mundo, o último país aqui do continente americano, por exemplo, a abolir a escravidão. O Brasil sempre anda por último nessas questões trabalhistas. Agora, vejam, em um momento, quando o mercado de trabalho não estava aquecido, quando o desemprego ele era sempre medido aí nos 2 dígitos, mas é óbvio que ninguém cogitava isso e também nenhum sindicato, nenhuma organização patronal reclamava, porque, afinal de contas, o outro lado não tinha nenhuma força para as reivindicações. Agora tem. Então, tem que reivindicar, sim, tem que negociar isso, porque está na hora, sim, de finalmente os trabalhadores terem alguma vantagem. E em qualquer segmento de atividade, os gastos com força de trabalho são gastos relativamente pequenos em relação a tudo que uma empresa gasta. E a gente está falando de seria um pequeno acréscimo em relação a um custo que já não está entre os maiores de uma empresa. Alangani, eu vi você discordando de quase tudo. Por quê? Para começar, quando se fala que é uma tendência global, omite-se no debate público algo que é a redução da jornada de trabalho com flexibilidade, num livre acordo entre trabalhadores e empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, de fato, você pode ter uma jornada reduzida, como você pode ter uma jornada de 12, 14 horas. É um livre acordo. O que o governo está... Aliás, o governo não. O que esse projeto está querendo, por essa deputada, é impor uma jornada menor. Ah, mas aí você tem a possibilidade de trabalhar mais, mas é uma negociação coletiva, que é muito mais difícil. E não necessariamente a negociação coletiva vai representar o seu interesse individual. Aí o que diz a teoria econômica e evidência empírica, Evandro? Se você coloca uma jornada de trabalho menor, a empresa, evidentemente, que ela não vai pagar a mesma coisa, o mesmo salário, se você está trabalhando menos. Vai ter redução do salário. Se... Não pode. Aí não pode, né? Tirando algumas exceções, pode ocorrer uma negociação patronal envolvendo sindicatos. Quem já está contratado, não. Né? Então, não pode ter redução do salário. Então, o que a empresa vai fazer? Se você está trabalhando menos, com o mesmo salário, isso representa um aumento de custo para a empresa. A empresa vai reduzir, né, o número de funcionários. Vai gerar o quê? Desemprego. É isso que mostra qualquer livro de economia. Quer dizer, se você você impôs um salário e você força uma redução da carga horária, isso significa desemprego. É teoria básica de economia. Por que os Estados Unidos... Eu te mostro, Piperno. Eu trago o livro aqui, eu abro a página. A gente não. Os dois lá. Não, senhor. Isso é teoria básica de economia. Isso é teoria básica de economia. E outra coisa... A evidência empírica, você pega os Estados Unidos, que tem um mercado de trabalho bastante flexível, a taxa de desemprego é historicamente baixa. Se você pega um mercado de trabalho cheio de rigidez, como é o europeu, a taxa de desemprego é historicamente alta, com raras exceções em alguns países. Pega a Espanha, por exemplo, né? 25% da população jovem desempregada. Isso é referência, por acaso? Claro que não. Então, não é um debate ideológico, é uma questão de teoria econômica. A reforma trabalhista potencializou a redução do desemprego. Quando você tem a pejotização também, isso tornou também o desemprego menor, porque diminui encargos trabalhistas. Se a gente colocar uma série de rigidez na empresa ou nas livres trocas, evidentemente vai gerar desemprego. Mas pode anotar o que eu estou falando. Fala, Segré. Quando a gente já parte de uma premissa errada, esse 6x1 não existe. Não tem gente que trabalha 6 dias e deixa um dia para o ócio. São 44 horas semanais, isso estabelece 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado,
Na pior das opções, ou seja, tem o sábado e o domingo, metade do sábado e metade do domingo. O que estabelece o valor de qualquer remuneração? Pode ser CLT, pode ser pejotização, para aquele que não acompanha esses termos, é quando alguém trabalha emitindo uma nota fiscal como uma pessoa jurídica contratada por outra pessoa jurídica. Eu estou totalmente em desacordo com o Piperno, porque a minha empresa é de serviço. Eu só pago salário. Eu não tenho máquinas, salvo os computadores, pago aluguel e muita gente, porque todo o serviço que eu presto é com gente. O que determina o salário? E aí vem uma comparação muito simples. Por que qualquer um de nós trabalha e ganha um determinado valor e um jogador de futebol de primeira linha ganha muito mais que a gente? E às vezes nem estudou o que a gente estudou. Porque isso é produtividade. Quanto de receita essa pessoa consegue para a empresa que está sendo contratada. Aqui no Brasil, para dar um exemplo, se eu pago 7 mil reais de salário para alguém, esse alguém vai ganhar 5 mil, ou seja, meu custo é 7, ele vai ter um salário bruto de 5 e ele vai receber 3.800. A diferença entre 7 e 3.800 é governo. É governo. Então, ele quer o projeto que a gente continue pagando 7 para que a pessoa trabalhe menos. Eu vou ter que colocar alguém no trabalho. E acabo de dar um número correto, que contratados não tem argumento. O argumento é argumento. Quando você tem hoje um trabalhador aqui pago pelo salário que for, se eu contrato um americano, eu preciso 4 brasileiros para fazer a mesma coisa. 4. Então eu tenho que colocar 4 pessoas para fazer a mesma coisa em produtividade que um americano. Por que isso? Porque o nível, em geral, de educação brasileiro é baixo. E aí eu tenho... E não leve a mal, é baixo. A produtividade é baixa. E aí a gente vai mais longe, inclusive. Quando você tem uma diminuição desse 6x1, que é mentiroso, não é 6x1, não trabalha 6 dias e folga 1. Então você diminui esse valor, dá 33%. Então vou ter que tirar 33% do trabalho da pessoa para pagar a mesma valor. E se eu preciso de alguém, como é sábado, eu tenho que pagar hora extra em dobro. Então, qual é o negócio? E concluo com isso. Sabe quantos empresários têm nessas assinaturas de projeto? Quantas pessoas do que estão aí assinando, contrata alguém, tira a mão do bolso e paga um salário? Nenhum. Então, como é que pode alguém legislar por uma coisa que não entende nada? Essa é a consulta. Entende alguma coisa? Vem e a gente debate com o maior critério. Mas alguém que não contrata, que não paga salário, não tem nenhuma forma de saber se está certo ou está errado. Eu quero aproveitar esse seu último argumento para trazer justamente uma fala daquele que está como principal candidato para a sucessão de Arthur Lira, que é Hugo Motta. Ele fez uma manifestação dizendo que se criou um verdadeiro movimento nas redes sociais a favor da PEC. É um tema que nós temos e vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado. Temos que ouvir também quem emprega. Temos que ouvir os dois lados para que a partir daí nós não tenhamos uma pauta que amanhã possa ser danosa ao país. Ou seja, o debate vai ser longo, né, Zé Maria? Sim, olha, esse argumento do Segré, ele é difícil de ser entendido, mas são pessoas que entendem de um lado, né? Não são as pessoas que contratam, mas são os contratados que estão fazendo esse movimento, né? Que são sindicatos, confederações de trabalhadores e tal. É esse pessoal que entende o que é ser contratado e não o que é contratar. É que está fazendo esse grande movimento. Eu entendo isso aí como uma roupagem nova de um debate que já está cansado e que nunca foi colocado em pauta, que é o tal redução da jornada de trabalho semanal, de 44 para 40 horas. Não vejo muita diferença, né, nessa jornada. E essas divergências que estão acontecendo aí mostram o seguinte, eu já falei sobre isso aqui, é porque não dá para entender como uma lei, uma CLT, pode reger todos os trabalhos. Existem trabalhos manuais, existem trabalhos intelectuais, como os funcionários do Segré, que podem ser feitos em casa. Então, tem um horário, tem a produção, a produtividade. Natural que seja assim. Então, eu sou contra qualquer possibilidade de engessamento do mercado de trabalho. Se é para ter lei, tinha que ter uma lei para um trabalho, para outro, para outro, para outro, que todos os trabalhos têm as suas especialidades. Eu li aqui que as primeiras leis trabalhistas surgiram lá em 1800 e pouco, no início da Revolução Industrial, para proteger o trabalhador de trabalhos insalubres, cansativos. Dizem que as pessoas morriam de trabalhar ali no início
do processo industrial, de industrialização, as primeiras plataformas de montagem em série e tal. Hoje o mundo mudou, está muito mais complexo. Como você pode comparar um motorista de Uber, um motorista de outro aplicativo, por exemplo, com um trabalhador, uma secretária, outro trabalhador braçal? São atividades diferentes, então levar todo mundo para o mesmo lugar está errado. A economia brasileira tem que ser aberta, liberada, liberal, e que cada categoria faça a sua negociação, a negociação coletiva de trabalho. Isso tem que valer acima da lei. A lei não pode ser a mesma para todas as categorias. Veja as reações. Vamos lá, o Sindicato de Bares e Restaurantes, que é uma ideia estapafúrdia, para eles têm um trabalho totalmente diferente. Sábado, domingo, feriado, à noite, é a característica. Então, por que não uma lei específica ou não lei e um acordo dizendo, olha, você folga durante a semana ou os horários que o bar e o restaurante não está funcionando ou tem pouca clientela? A lei não. Exige que bar e restaurante, uma indústria, uma fábrica de não sei o quê e tal, tenham o mesmo número de carga horária. Não se pode fazer uma lei generalista assim.